Afinal, por que que a gente evita a todo momento ficar em silêncio e o quanto isso custa para nós ao longo do tempo? E eu só entendi isso depois de ter passado por algumas situações e ter percebido o quanto era importante eu ter momentos de silêncio. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas que vai fazer total sentido para você começar esse processo de autoconhecimento sobre quem você é, sobre o alinhamento da sua vida com as escolhas que você tem feito. E vai começar de uma prática muito simples, tá? Então, qual foi a última vez que você realmente conseguiu ficar em silêncio? E é aquele silêncio de verdade, sabe? Não é meditando, não é dormindo, é realmente acordada, presente, percebendo a sua respiração, sem celular na mão, sem televisão ligada, sem barulho algum, só você ali naquele momento de paz absurda. Então, essa pergunta às vezes ela pode travar para a gente responder, porque pode ser que a gente nem perceba se a gente passa tempo em silêncio ou não durante o dia. Afinal, a gente está sempre ocupado fazendo muitas coisas, né? Eu me incluo nisso, mas eu percebi que lendo este livro, O Poder dos Quietos, num capítulo ela fala sobre uma coisa que a gente subestima, tá? Então ela traz estudos, pesquisas sobre a introversão, mas ela fala que uma coisa que a gente subestima é a solidão. Então a gente não entende o poder que a solidão tem na nossa vida, tá? E o silêncio também. A gente acha que isso é banal ou pra quê? Pra que isso, né? Com tantas coisas que a gente tem pra fazer, pra quê? E esse momento de silêncio, de solidão, é onde a gente não produz nada, é onde a gente não tem nada para se entreter, é só a gente. Não tem nada ali que vai ver se você tá sendo, né, produtiva ou não. E aí eu comecei a me fazer uma pergunta, que quantas vezes ficar sozinha, ficar em silêncio para mim foi desconfortável. E foi muito desconfortável. Tá? E não é uma coisa que às vezes a gente faz por querer, tá? Mas a gente foge do silêncio e é um comportamento que a longo prazo vai custar para o nosso autoconhecimento, para a nossa criatividade e para a conexão com a gente. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu sempre repito aqui, que esses comportamentos não são fraquezas nossas, tá? É uma fuga do silêncio que acabou sendo algo cultural. A gente começar a parar para observar, realmente a gente não tá mais habituado, o mundo mudou muito, então a gente não tá mais habituado a ficar em silêncio. A gente tem sempre alguma coisa para preencher os espaços que ficam, tá? Então, esse medo do vazio, o medo dessa falta, né, de estímulo, de não ter uma notificação, de não ter uma reunião, de não ter um negócio para você estar sempre ouvindo, ele foi internalizando de um jeito tão profundo, mas ao mesmo tempo tão silencioso, que quando isso não acontece, parece que tem uma coisa errada. Eu já me senti errada em muitos momentos quando eu tava em silêncio e aquilo me desconfortou, me deixou muito mal, tá? Então, aqui no livro tem uma parte que ela fala que me chamou a atenção, inclusive eu anotei aqui, que existe um outro lado do impacto dessa fuga do silêncio,
que a gente não vê e muitas vezes a gente não sabe. Então, aqui a gente vê como a ignorância mesmo de não saber sobre isso. Que o nosso cérebro, tá? Então, isso é através de pesquisas e estudos, que o nosso cérebro, ele precisa, é necessidade de tempos e períodos sem estímulo externo. Para quê? Para ele fazer funções importantes e que são as mais importantes para ele continuar vivendo saudável, vivendo bem, o nosso corpo todo, não só o cérebro, tá? Então, esses momentos de descanso cognitivo, ele vai unindo, consolidando o que a gente aprendeu durante o dia, conecta as informações que a gente foi pegando e foi ficando tudo solta e ele vai se juntando, vai processando as emoções que foi ficando reprimida ou que a gente foi deixando, sabe? Que a gente não deu muita bola, mas que aquilo de pouquinho em pouquinho vai somando e vira uma coisa muito grande, tá? E acaba gerando ideias, né? A gente fala insights, mas eu gosto de falar de ideias que transforma mesmo aquilo que a gente muitas vezes está buscando, respostas, são os momentos assim simples que faz essas mudanças, esses descansos, essas pequenas pausas que faz uma grande diferença que às vezes a gente não percebe, tá? Então, se a gente não parar assim, não parar para ter esses momentos de pausa, o nosso cérebro é como se ele nunca terminasse aquilo que ele começa. Ele tá sempre muito ligado. E isso vai ficando automático, tá? Então, eu queria que você refletisse comigo quantas vezes que você parou para perceber que às vezes tomando um banho, lavando uma louça, fazendo uma coisa que precisava ali de atenção, sabe? Com as mãos, guardando, limpando alguma coisa, ou fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, que você percebeu que alguma ideia ali veio, sabe? Ou teve um espaço para o seu cérebro trabalhar e a gente acaba vivendo roubando esse espaço de nós mesmas, né? Então, isso não é coincidência. Você deu um momento para o teu cérebro pausar. Eu tinha muito costume de ouvir podcast lavando a louça e eu parei com isso. Realmente eu falei, não vou ficar almoçando com a televisão ligada, não vou ficar fazendo isso. Eu vou evitar. Ou em momentos pontuais, sabe? Não vou falar que vai ser sempre assim, mas definir esses momentos pontuais que eu vou fazer isso, tá? Intencionalmente, com escolha. E o que acontece quando a gente para de ficar fugindo do silêncio e realmente começa a incluir ele na nossa rotina? Então, no livro, a autora fala que existe um padrão muito interessante, que as pessoas mais criativas e inovadoras da história tinham um ponto em comum. Isso eu achei muito interessante, tá? E não quer dizer que elas eram pessoas sociáveis, assim, colaborativas e nem extrovertidas, mas elas sabiam ficar sozinhas. Elas conseguiam ficar sozinhas com elas mesmas. E aí eu trago aqui 2 exemplos que eu acho super importante, é que não se comparando, mas vendo a situação em si, é que Newton e Darwin, que foram tão importantes para o mundo, né, para tudo. Newton, quando foi criar boas partes das suas teorias, teve um período que ele ficou em isolamento. Nesse caso foi forçado, tá, por uma epidemia, mas ele ficou praticamente 2 anos sozinho. E Darwin, ele fazia umas caminhadas sozinho, assim, longas, e nesse percurso ele chamava de caminho do pensamento. Ele não levava ninguém, ele ia sozinho, e era um momento que ele tirava para pensar. Olha só,
Que interessante, tá? Então, não é querer romantizar o isolamento, tá? Mas é dizer que existe uma diferença quando a solidão é uma falta de escolha, tá? Ou a solidão é uma coisa intencional mesmo, para tua própria recuperação. Aquela que você escolhe, protege para aquele momento realmente acontecer e usa a teu favor, tá? E o que acontece quando a gente tá nesse momento de solidão intencional? A gente para de reagir ao mundo externo, a gente começa a ouvir mais a gente, mais perceber mais o que a gente tá sentindo, as nossas emoções, tá? Começa a perceber como que o nosso corpo tá. Começa a prestar mais atenção nos nossos pensamentos. A gente não fica tanto aéreo, tão ligado fora. A gente fica mais conectada com dentro mesmo, tá? E você começa a realmente, de fato, pensar que é algo tão poderoso que nós temos e muitas vezes a gente acaba não usando, tá? E você acaba sentindo coisas que estavam ali represadas, né? Coisa que ficou pendente dentro de você acaba vindo à tona. Então, às vezes, por esse motivo, é um processo desconfortável. Porque imagina, às vezes você ficar anos guardando uma mágoa de alguma coisa. E aí, de repente, quando você para e começa a processar algumas coisas, aquilo vem e retorna. E aí, o que eu vou fazer com isso? Sendo que eu nunca quis olhar para isso, eu sempre fui pondo para debaixo do tapete, entende? Mas é um momento que a gente começa a criar o autoconhecimento, essa rotina de, poxa, isso está acontecendo no silêncio e não no barulho, e viver honestamente com você mesma, tá? Então, eu já fui uma pessoa que eu fugi muito do silêncio e eu tive que enfrentar muitas coisas, muitos desconfortos, muitos medos meus, para eu realmente começar a mudar. Tá? Então, as mágoas que eu tive que entender isso, o porquê eu tava sentindo aquilo e começar a resolver aquilo dentro de mim, tá? Muitas vezes foi com apoio, mas muitas vezes também foi sozinha, eu me entendendo comigo mesma. Os meus momentos de silêncio, hoje eu gosto muito de escrever, tá? Então, eu pego, sento num lugar sem barulho nenhum e eu escrevo o que vem na minha cabeça. Simplesmente dessa forma. Tá? Então eu escrevo, fico ali um tempo comigo, sem regras, sem nada, escrevo o que eu quero, inclusive é esse caderno aqui. Eu paro e escrevo o que eu quero, e é isso. É como se eu começasse a olhar e falasse assim: não, Lara, não fuja mais de você. Não fuja mais do que você tá sentindo. Isso é muito importante para a sua vida, tá? É uma necessidade, não é luxo querer ficar um tempinho sozinha. E aqui foi onde eu tive as minhas reflexões mais profundas, minhas ideias mais intensas, que mudaram muitas coisas para mim, sabe? E são coisas que ninguém poderia me falar, só eu mesma me entender. E para mim foi muito intenso, muito forte quando eu comecei a priorizar esses momentos de pausa para desacelerar, tá? Então eu quero te deixar com uma reflexão que o silêncio ele pode sim ser desconfortável, porque ele vai te mostrar quem você é quando ninguém tá te olhando. E quando você não tem nenhum papel para desempenhar, nenhuma expectativa para responder e não ter que manter a aparência de nada, sabe? E isso pode ser uma experiência muito assustadora, porém libertadora. Muito libertadora que você vai ter. E se você chegou até aqui, parabéns. Eu faço um desafio bem pequeno. Hoje você parar uns 10 minutinhos sem nada aí, só observar o que vai aparecer, tá? E não precisa ser confortável, como eu te disse, vai ser mais um momento de honestidade do que de conforto.
e eu te espero no próximo vídeo.